Inicialmente, um gás ideal ocupava um volume de 3,5 litros, enquanto sua temperatura e pressão eram 400 Kelvin e 2 vezes 10 a quinta Pascal. Determine a relação entre o volume e a temperatura para que a pressão desse gás seja mantida a... Então, a pressão final deve ser 2,5 vezes 10 a quinta Pascal. Então, a gente quer saber a relação. Né? A relação pode ser associada aqui com a razão, né? Que é a divisão. É a mesma coisa que a divisão. Se a gente lembra, então, da relação entre pressão inicial e final, pressão, volume e temperatura inicial e final, né? É o famoso PVT por Votor, né? Então a pressão inicial é 2 vezes 10 a quinta, o volume inicial é 3,5 litros, a temperatura inicial é 400, a pressão final é 2,5, e o que eu quero saber é justamente isso aqui, a relação entre o volume final e a temperatura final. Então eu vou passar esse número para o outro lado dividindo, né? Eu já percebo que eu posso suprimir o 10 à quinta, né? Uma multiplicação. Então, isso aqui é a resposta do item A, né? Continua aqui o item A. Aqui em cima eu vou ficar com 2 vezes 3,5 dá 7, né? Embaixo eu vou ficar com 400 vezes 2,5. Isso vai ser V0 sobre T0. Então, 7 sobre 1000. Isso dá V0 sobre T0, então vai ser 0,007, o que? Litros por Kelvin, né? Porque o volume está sendo medido em litros e a temperatura em Kelvin. Então, beleza, resolvi o item A. Agora vamos para o item B. Suponha que a partir das condições iniciais, então são essas condições aqui, o gás receba calor de uma fonte térmica realizando sobre o meio um trabalho de 800 joules. Então, 800 joules. Nessas condições, sabendo-se que a transformação sofrida pelo gás foi isobárica, ou seja, pressão constante, né, determine seu novo volume. Ou seja, eu quero saber quanto variou o volume, para depois calcular o volume final. Então a gente sabe que o trabalho numa transformação isobárica é P vezes variação do volume. Então o trabalho foi 800, a pressão inicial era 2 vezes 10 à quinta. E eu quero calcular a variação do volume, né? Então a variação do volume vai ser 800 sobre 2 vezes 10 à quinta. Para facilitar minhas contas, eu posso fazer 8 vezes 10 ao quadrado sobre 2 vezes 10 à quinta. E aí, o que eu vou encontrar? 8 sobre 2 dá 4. 2 menos 5 dá menos 3, né? Então, isso aqui foi quanto variou o volume, né? O volume variou 0,004. E essa resposta aqui está em quê? Está em metros cúbicos, né? Porque eu estou usando a pressão em Pascal e o trabalho em joules, então eu estou obtendo o volume em metros cúbicos. Agora eu preciso passar isso para litros, né, para poder comparar com o volume inicial. Então, de metros cúbicos para litros basta eu multiplicar por 1000, né? Então, 1, 2, 3. Então, isso dá 4 litros. Então, qual foi o volume final? O volume final é o que eu já tinha, mais o quanto ele aumentou, né? Então eu já tinha 3,5, aumentei 4. Então com quanto eu fiquei? 3,5 mais 4. Então eu fiquei com 7,5, né? 7,5 litros. Beleza?